Arregou. Arregou e quase chorou. O Bolsonaro ontem fez uma live, um vídeo surpresa para os seus apoiadores. Vídeo de um pouquinho mais de 2 minutos. Parece que ele fez no tempo certo para caber no Twitter, que são 2 minutos e 20 segundos. Nesse vídeo, o Bolsonaro sauda novamente os terroristas que estão aí fechando estradas por todo o Brasil, mas ele praticamente implora, quase chorando, para que deixem os caminhões passarem e as pessoas passarem, para que não restringam o direito de ir e vir das pessoas. O Bolsonaro já começa o vídeo dele falando que tá todo mundo triste com o resultado da eleição e que ele também tá triste. Olha, é muito mais digno um político que perde a eleição chegar, fazer o discurso e falar: ó, gente, perdi a eleição, parabéns ao vencedor, vamos nos organizar, seremos oposição aí por 4 anos, vamos fiscalizar o Brasil, hein, com um discurso até populista, tudo mais, mas um discurso digno. O Bolsonaro não, ele ficou 46 horas sem se pronunciar. Quando se pronunciou foi um discurso de 1 minuto e 10 segundos, em que ele só xingou a esquerda e saudou os manifestantes e inflamou os manifestantes. O gabinete do ódio fez o papel de inflamar. Então, por conta disso, o que aconteceu? Só em Santa Catarina, os produtores de leite estão perdendo 500 mil litros de leite por dia. Por dia. São aí na base de milhões e milhões e milhões de reais perdidos por dia. Só de produtores de leite. Só em Santa Catarina, do sul do Brasil, que não conseguem passar por ali para escoar a produção para São Paulo, para o resto do Brasil. Pois bem, só que aí tem produtores de carne, de tudo que você puder imaginar, que estão perdendo muita grana. Há produtores bolsonaristas, eu vou repetir isso aqui, há produtores bolsonaristas do agro que estão financiando esses lockouts nas estradas e que estão perdendo muita grana, mas eles não estão nem aí. Explico, eles ganharam muito e estão ganhando muito no governo Bolsonaro. Para eles perderem 3 dias, 4 dias, 10 dias, até 1 mês de produção, é ruim? Mas se for para manter a mamata, eles aceitam. O problema é o seguinte: muitos desses produtores que começaram com tudo na segunda e na terça-feira perceberam o seguinte: o golpe não tem apoio de forças armadas, como o Bolsonaro estava dizendo que teria. O golpe não tem apoio de comunidade internacional. O golpe não tem apoio de ninguém. Eles estão perdendo dinheiro à toa. Uma coisa é você falar: nossa, eu vou perder aí não sei quantos milhões, mas eu vou manter o Bolsonaro no poder, eu vou manter a mamata. Eu vou continuar vendendo o saco de arroz a 25, o saco custava 5, vai vendido a 25, quer dizer, 20 é só o meu lucro ali. Vou continuar vendendo a cenoura a 15 reais o quilo, vendendo o óleo de soja a 8, 9, 10 reais, vou continuar vendendo tudo mais caro. Agora que passou a eleição, o Bolsonaro não vai precisar baixar os preços artificialmente, agora é que vai dobrar, triplicar o preço de novo, mais do que já estava. Então se estava 8, 9, agora vai 15, 16, vamos lucrar muito. Tanto faz. O problema é o seguinte: a conta não fecha quando eles percebem que o Bolsonaro não vai se manter no poder. E aí fala: opa, peraí, estamos perdendo aqui milhões pra nada. Não é pra manter a mamata, é pra nada, que o Bolsonaro não vai se manter no poder. Pior, o pessoal do agro que apoia o Lula, que já são muitos, esse pessoal tá fazendo de tudo pra minar os que estão apoiando os atos antidemocráticos, para que, no futuro, eles sejam todos punidos e presos. Veja bem, eu vou te repetir uma coisa. O Alexandre de Moraes falou hoje de manhã o seguinte, num vídeo. Ele falou: olha, o pessoal que está fazendo ato antidemocrático, tanto os organizadores quanto os participantes, serão tratados como criminosos. Estamos identificando todos. Eu vou te explicar uma coisa que muita gente não está entendendo ainda, nem da direita nem da esquerda. Esses vídeos todos que estão mostrando essas pessoas estão sendo identificadas. O STF vai estar identificando, está pegando placa de caminhão, está pegando o nome das pessoas, dos organizadores. Quem são os organizadores dos grupos de Telegram e WhatsApp? Estão identificando todo mundo. Esse pessoal não vai ser preso hoje ou amanhã. Não. Mas a partir do dia 1º de janeiro, quando o Bolsonaro não for mais presidente, talvez antes, não sabemos se antes, a giripoca vai piar, o chicote vai estar lá para cima de todo mundo. Prepara! Como disse o presidente do Tribunal de Contas da União, ele falou: olha, vamos prender todo mundo. E é bom que são uns poucos aí, vai encher um pavilhão de um presídio. Um pavilhão de um presídio cabe o quê? 3, 4 mil pessoas? É isso aí, são os organizadores. Vão ficar tudo num pavilhão de presídio. Serão todos presos. É isso que está acontecendo. Aí o Bolsonaro começou a ver o seu apoio no agro derreter. Porque imagina um empresário bilionário do agro que está falando: tô perdendo aí 10, 15 milhões por dia, tanto faz. O que eu tô ganhando nos últimos 3 anos e meio, principalmente nos últimos 12 meses, é um negócio assim de louco.
Muito, assim, 100 vezes mais do que estamos perdendo aí. Tanto faz, então, pra gente. Aí ele começa a ligar pra um, pra outro, pra outro, pra outro. Pensa que é tudo bolsonarista, eles são burros. Demora pra cair a ficha. Ele começa a ligar e fala, opa, peraí. Então não tem apoio mesmo dos militares? Não. Aí o Mourão dá uma declaração golpista, criminosa declaração do Mourão, dizendo que, olha, a gente tinha que ter feito isso quando o STF soltou o Lula, que é um criminoso condenado, blá, 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 blá. Agora não adianta mais. Uma intervenção militar seria péssima para o Brasil, diz o Mourão. Aí quando o vice-presidente da República fala isso, a parte lá de quando soltou o Lula, que é a parte golpista e criminosa da declaração do Mourão, para eles concordam. Mas quando o Mourão fala, não, intervenção militar seria péssima para o Brasil, eles falam, peraí, então um liga para o outro, então não vai ter intervenção militar? Peraí, que a gente está perdendo dinheiro aqui para quê? A gente está apoiando o Bolsonaro que não vai ser presidente? O próximo presidente pode chegar e retalhar a gente? Para que a gente está fazendo isso? Opa, peraí, isso não tá bom, estão perdendo grana. Aí começa a ligar pro pessoal aliado do Bolsonaro e fala, ó, manda parar isso aí. Tem que passar nossos caminhos, a gente tá perdendo dinheiro. Aí, os mesmos que estão organizando, alguns deles falam, opa, peraí, tá ruim. Só que tem um problema. O pessoal bolsonarista já foi inflamado pelo Bolsonaro, agora eles estão nas ruas. Eles não querem sair. E os policiais rodoviários federais foram inflamados pelo Bolsonaro, ó, desde o dia 19 de outubro. 19 de outubro foi a reunião do Bolsonaro com o criminoso. Esse cara tem que ficar no mínimo uns 10 anos na cadeia, na jaula. O criminoso diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele se encontrou com o Bolsonaro dia 19 de outubro. Ali eles fizeram o plano. O plano para o dia da eleição e para os dias pós-eleição. O plano foi todo arquitetado, não foi só para o domingo da eleição, para os vagabundos não deixarem os nordestinos votarem. A taxa de abstenção em alguns estados do Nordeste foi 5% acima de São Paulo e do sul do Brasil. Quer dizer, 5% da população não pode votar. Aí quando você pensa que 70%, 80% desses votos iam pro Lula e que eles estavam filtrando para pegar só gente que ia votar no Lula e para deixar passar gente com camisa da seleção, aí você fala, opa, peraí. São muitos votos que tiraram do Lula, muitos votos que eles roubaram do Lula. Mas o plano também estava, o plano para os dias pós-eleição. Que era o quê? Os vagabundos da Polícia Rodoviária Federal, que são os policiais bolsonaristas, vagabundos, fazer o quê? Tudo que eles fizeram no domingo da eleição, que era parar os carros todos? Não. A partir de segunda-feira eles começam a bater continência para manifestante, começam a fazer tudo isso. Ó, tá um barulhão aqui, tá passando um trem, não sei se dá para ver aqui no cantinho da tela, e o maquinista... Acho que o maquinista ficou maluco. Ele, olha, faz mais de uma hora que ele tá buzinando aí. Não sei nem se chama buzina no trem, mas enfim, fazendo barulho. Pois bem, voltando aqui ao tema, tudo foi traçado no Palácio do Planalto. Aí o que tá acontecendo? O Alexandre de Moraes, o STF, eles estão na maior calmaria. Estão falando, vamos dar tempo ao tempo, vamos dar corda para esse pessoal se enforcar. Por quê? O que vai acontecendo? Os bolsonaristas, muitos deles têm emprego, alguns são aposentados e tudo mais, já não tem mais emprego, tá? Mas muitos têm emprego e tudo mais, o pessoal vai começar, peraí, eu não volto para casa, tô aqui pegando chuva, aí no dia seguinte é sol, aí é chuva, tô aqui no meio da estrada, e nada. Não vai acontecer absolutamente nada. E o pessoal do Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, cada vez perdendo mais dinheiro. O pior, os que já não apoiam mais o Bolsonaro também perdendo dinheiro e pressionando. E esse pessoal pressiona, eles não pressionam só políticos. E só ministros do STF, não, eles vão pressionando também gente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e falar, ô, abre essa porcaria, a gente tá perdendo grana. Então o Alexandre sabe que quanto mais passar o tempo, pior pro Bolsonaro. E o Bolsonaro vai perdendo cacife, porque a população, a parte da população que votou no Bolsonaro enganada, que votou no Bolsonaro achando que ele era democrático, que votou no Bolsonaro, aqueles bolsonaristas mais não os fascistas, os mais moderados, eles já não querem mais o Bolsonaro. Falar, ô, peraí, vi tantas eleições aqui no Brasil e jamais vi o perdedor fazer o que está fazendo o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro tenta falar, não, saiam das estradas, quase chorando o Bolsonaro, e o pessoal não sai. E todo mundo sabe que é o gabinete do ódio que está incentivando esse pessoal aí para continuar fechando estradas. Então, tá ruim a situação do Bolsonaro. Cada minuto que passa com esses lockouts, com esses bloqueios de estradas, o Bolsonaro vai perdendo mais e mais e mais cacife político. Ele vai cavando mais e mais fundo a cova dele para a partir de 2023. Já se fala em Brasília abertamente que o Bolsonaro vai sair do Brasil para não passar a faixa ao Lula. O que a mídia não fala é o seguinte, o Bolsonaro ele não vai sair do Brasil para não passar a faixa ao Lula. Ele vai fugir do Brasil. Inclusive hoje, enquanto eu gravo o vídeo, tem boatos de que a Carla Zambelli já fugiu do Brasil. Não sabemos. Mas tem boatos de que a Carla já fugiu do Brasil. Se for verdade,
Vou falar, ótima notícia, porque a Carla não será deputada. Por que não será deputada, Thiago? Porque para ser deputada ela tem que ser diplomada. Para ser diplomada ela tem que estar no Brasil. Ela saindo do Brasil, já eu vou falar, vai demorar pouquinho para o Alexandre expedir o mandado de prisão dela. São vários crimes da Carla Zambelli e ela é a deputada que mais está incentivando esses protestos antidemocráticos. Não vai ficar bem ruim para Carla. Tem um youtuber bolsonarista, Gustavo Geyer, ele também está incentivando o pessoal, é outro, ele é deputado federal eleito, uma chance gigantesca desse cara nem assumir. Se o Brasil for um país sério, ele e a Carla estarão fechados, não juntos, que um fica em prisão feminina, outro em prisão masculina, mas estarão fechados no ano que vem, trancafiados, presos. Tá, a situação tá bem difícil para os bolsonaristas, o STF já tá vendo tudo e prepara, viu? Prepara, a partir de 1º de janeiro, o ministro do TCU, eu vou falar, senhor Bruno Dantas, errou nessa. Ele falou que é só um pavilhão. Não é não. Vai faltar prisão pro tanto de fascista que vai ser preso a partir do 1º de janeiro. Eu digo mais. Antes do dia 1º, muitos já serão presos. Mas depois do dia 1º, prepara. Que aí, sabe o que vai acontecer? Lembra do inquérito das fake news? O que eu tô falando aqui faz dois anos? Né? Nossa, o Thiago começou a falar isso agora, depois da eleição. Não, eu falo isso desde 2020. O que vai começar a acontecer? O Alexandre de Moraes, eu falei, o Alexandre vai prorrogar esse inquérito até janeiro de 2023, quando o Bolsonaro não for mais presidente. Aí o que o Alexandre vai fazer? Ele vai prender todo, ele vai falar, ó, acabamos o inquérito, descobrimos isso, oferecemos denúncia e prisão preventiva de tal e tal. E aí vão os nomes aí para as prisões. É isso que vai acontecer a partir de janeiro. Mas temos também o inquérito das milícias digitais, onde a Polícia Federal vai começar a pedir prisão de muita gente. E aí temos os inquéritos dos crimes que o Bolsonaro cometeu durante a eleição. Eu vou falar uma coisa, a Carla Zambelli não apenas não vai conseguir assumir como deputada se ela tiver fugido, mas aí fugido ou não, a Carla Zambelli vai ser caçada. Aqueles 1 milhão de votos que foram para Carla Zambelli serão votos nulos. O bolsonarismo vai perder 3, 4, o PL do Bolsonaro vai perder 3, 4, 5 deputados por conta disso. Não só Carla Zambelli, tem aí o Gustavo Geyer, tem aí outros bolsonaristas que estão incentivando isso aí, vão ser todos caçados. Os votos neles serão tornados nulos. Dá um problemão, o Bolsonaro está desesperado, ele já foi avisado pelo pessoal, pela cúpula do PL, dos próximos passos que vai acontecer com ele e com os apoiadores dele. Ele continua incentivando, porque o Bolsonaro sabe. O gabinete Dodge continua incentivando. Ele no discurso fala, pelo amor de Deus, saiam. Mas o gabinete Dodge fala o contrário. Inclusive nos grupos bolsonaristas começaram a falar que aquele vídeo do Bolsonaro era uma montagem. Falaram que é um vídeo deepfake. Deepfake é um vídeo que você pega a cara de uma pessoa, põe uma voz fake e aí parece que é a mesma pessoa falando uma coisa diferente. Os bolsonaristas usaram isso na eleição para falar que o Bolsonaro estava na frente do Lula nas pesquisas. Isso no primeiro turno. Fizeram um da cara do William Bonner com ele falando, ó, o Bolsonaro lidera as pesquisas, tudo mais. Enfim, eu tava achando que era isso os bolsonaristas. Não acreditaram no discurso do Bolsonaro. Bolsonaro tá criando um monstro que vai ficar muito maior que ele. A Carla Zambelli, eu tô te falando isso desde antes da eleição, a Carla Zambelli quer ser a nova líder da extrema-direita. E ela sabe que ela pode liderar a extrema-direita dos Estados Unidos foragida. Ela sabe disso. Ela sabe que ela pode liderar de qualquer outro lugar do mundo. Não precisa estar lá em pessoa. Hoje em dia você não precisa estar lá em pessoa. Você pode liderar um grupo de 10 pessoas, de 100 pessoas ou de 1 milhão de pessoas. Não, nem vem dessas pessoas nunca pessoalmente. Ó, aqui no Plantão Brasil temos 1 milhão de inscritos. A maioria dessas 1 milhão de pessoas eu nunca vi pessoalmente. Você que está assistindo já me viu pessoalmente? Não, mas estamos aqui todos juntos. Século XXI. Pessoas estão todas unidas pelo celular. Pois bem, pelo computador, pela internet. A Carla Zambelli sabe disso. Ela quer tomar o lugar do Bolsonaro. E ela sabe que esse monstro que o Bolsonaro está criando é muito maior do que ele. E que se ela conseguir domar, ela toma o lugar do Bolsonaro. Eu estou falando isso desde antes da eleição. Desde antes da eleição eu tô falando isso. Quem que deu o tiro de misericórdia no Bolsonaro? Quem que fez o Bolsonaro perder alguns milhões de votos? Talvez fosse o que mudou a eleição no último dia. Dando tiro no meio da rua. Carla Zambelli. Coincidência? Não. É isso aí, ó. Tá vendo? O Bolsonaro vai enfrentar muitos problemas a partir de agora, inclusive internos. E prepara! Metade dos deputados foram eleitos fazendo arminha. Bolsonaro, 22. Metade deles vão trair o Bolsonaro a partir do momento que o Lula assumir. Metade.
Eu nem vou falar do partido do Bolsonaro, que metade do partido já está com o Lula. Já estão com o Lula. Já estão assim, ô Lula, faremos parte. Não vou falar do ministro mais importante do Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, que já está negociando com o PT para fazer parte da base de apoio ao PT. Nem vou falar disso. Também não vou falar do União Brasil, que deve se fundir talvez com o PP, Partido Progressista, que era... Mas, rapaz, esse maquinista deu a louca nele. Tá assim, antes de eu gravar o vídeo, estava assim por meia hora. Pois bem, nem vou falar do União Brasil, que também já está querendo negociar para fazer parte de apoio ao Lula. Todo mundo quer fazer parte da base de apoio ao Lula. O Bolsonaro vai ficar completamente isolado. Se ele fugir do Brasil, tem uma chance mais gigantesca. Vamos pedir a extradição dele para que ele seja preso. A coisa vai ficar bem feia para o Bolsonaro. É por isso que ele está lá quase chorando na live dele. O apoio a ele derreteu muito mais rápido do que ele imaginou. O Valdemar da Costa Neto falou uma coisa que eu vou te dizer, é mentira. Ele mentiu pro Bolsonaro. Ele falou, Bolsonaro, o apoio a você está derretendo porque você não está se pronunciando. Mentira. O apoio ao Bolsonaro ia derreter de qualquer maneira. Ele não se pronunciar pode ter piorado? Pode ter piorado um pouco, mas ia derreter de qualquer maneira. A gente está falando isso desde muito antes da eleição, desde muito antes do primeiro turno. Bolsonaro perdendo a eleição no dia seguinte, vai ligar para o Lula o Ciro Nogueira, o Valdemar da Costa Neto, os presidentes de todos os partidos que estão hoje com o Bolsonaro. E é exatamente isso que aconteceu. O Valdemar da Costa Neto já está acenando para fazer parte da base de apoio ao Lula, o Ciro Nogueira felicíssimo, com um sorriso assim, ó, de orelha a orelha, falando, não, é porque eu vou fazer a transição junto com a presidenta Gleisi Hoffmann e junto com o presidente Lula. Ciro Nogueira tá nas nuvens falando, caraca, eu saí de um governo de extrema direita, agora vem um governo de esquerda e eu consigo pular de um barco pro outro sem problema algum, porque eu sou o ministro da Casa Civil e eu vou fazer a transição. O cara tá felicíssimo, conseguiu abandonar o Bolsonaro e ficar por isso mesmo. Porque muitos que abandonavam o Bolsonaro, a gente sabe o que o gabinete do ódio fazia com eles, né? Só que agora o gabinete do ódio está preocupado com o quê? Com atos antidemocráticos. Vão acabar todos presos, não tenha dúvida. Falou.